Vamos lá, eu queria ouvir aqui do Poit, eu vou começar com você dessa vez, Poit, sobre essa importância desse pedido de desculpas, então, do diretor-geral da PRF, numa imagem que, claro, toda vez que eu falo, assim, se a gente falar o nome Genivaldo, acho que vai vir a imagem à sua cabeça, aquela pessoa com as pernas para fora, sendo ali assassinada em uma câmara de gás. Bom, aquela cena é lamentável, né? É uma cena que depois, quem não viu, quem não lembra ou quem não sabe o que aconteceu, pode jogar no Google aí, que são cenas muito fortes e muito tristes. Eu acho que a atitude de um porta-voz da PRF, né, de um responsável, poder falar e pedir desculpa, Lu, mostra, né, o espírito de uma liderança. Porque a PRF, todas as interações que eu tive com a corporação, Lu, enquanto deputado federal, foram positivas e foram de admiração pela tropa e pela corporação. Agora, se a atitude de uma minoria ali dentro, a atitude de poucos, é deplorável, condenável, assassinaram rapaz e devem pagar por isso, a gente não pode julgar toda a tropa. Então, um líder mostrar essa humildade, reconhecimento do que foi feito e pedir desculpas, eu acho que é positivo. Pelo menos ele fala assim, ó, o seguinte, não importa se é toda a tropa que age assim ou é uma minoria, eu venho aqui assumir o erro e pedir desculpas. Só que desculpas, Lu, também não vai trazer a vida do rapaz de volta. Isso é muito duro. Mas reforço o reconhecimento pela postura agora, que isso não aconteça novamente, Lu. Porque eu tive experiência, inclusive fiz um curso de lideranças públicas com o Bruno Schettini, né, carioca, da PRF, o rapaz da PRF que trabalhava ali num posto no São José dos Campos, perto do Vale do Paraíba, fez curso até em Oxford, assim, o preparo de alguns policiais é muito bom. Então, ver aquela cena lá é lamentável, espero que isso não se repita e a desculpas, acredito que mostra a humildade novamente e liderança da tropa, mas não vai trazer a vida do rapaz de volta. Muito bem, tem uma pessoa aqui falando sobre a nossa tarja, é o Juan Marcos, dizendo que achou a tarja desrespeitosa, que deveria chamar o nome dele, Genivaldo. Juan, eu não consigo enxergar a tarja daqui, eu sou extremamente míope, mas aí fica o meu registro, até da crítica do nosso telespectador, por que não? A gente está falando de respeito. Quero te ouvir, Gabi, também sobre isso. A gente, quando falou um pouco dessa morte aí do Genivaldo, Gabi, a gente falou um pouquinho sobre também as instituições brasileiras, né? Porque a gente sempre confiou muito na PF e na PRF. E nos últimos anos, o que a gente teve de envolvimento, e eu ouvi aqui delegados da PF, gente do sindicato, que essa imagem, ela depois muito, assim, tirou muito da credibilidade da nossa credibilidade na nossa instituição naquele momento também. Com certeza. Com relação à fala do diretor da PRF, eu penso que é um primeiro passo, né? Foi muito importante o reconhecimento, né, da autoridade máxima da PRF de que houve uma falha, né, prestando ali seus sentimentos à família. Não vai voltar, a vida do Genivaldo não vai voltar por conta disso, mas ele reconhecer que houve uma falha de postura da corporação no tratamento com o cidadão já é muito importante. O que a gente precisa pensar de verdade é em política pública, né, e que as polícias tenham um treinamento para que elas consigam lidar com os cidadãos comuns, com a comunidade, com as pessoas que não são criminosas, né? Elas não podem partir do pressuposto de que a gente vive num território de inimigos, né? Elas vão lidar com pessoas, a maioria das pessoas com quem elas vão lidar na ponta são pessoas inocentes, são cidadãos comuns, às vezes pessoas que têm outros tipos de problema, mas não são criminosos perigosos. Então, eu acho que o que falta é uma política pública, uma visão de treinamento desses policiais, né? Mais voltado para os direitos humanos, para o relacionamento interpessoal, para o atendimento à comunidade. E eu queria destacar que a PRF, ela tem um papel muito importante e que, infelizmente, nos últimos anos, né, e especialmente com esse caso do Genivaldo e também com relação aos envolvimentos ali, que a gente tem de denúncias do ano passado, de barreiras nas estradas, interferências nas eleições, enfim, tudo que a gente acompanhou, mas ela tem um histórico de muita credibilidade junto à população, justamente porque ela está na estrada. Tem um projeto maravilhoso da PRF que se
chama MAPEAR, que é de combate à exploração sexual infantil e de adolescentes, em que eles vão mapeando os pontos de estrada em que eles verificam que existe suspeita ou alta incidência de exploração de crianças, sexual de crianças e adolescentes, e fazem ali as denúncias, o encaminhamento. Eles atendem, a pessoa ali está perdida na estrada, pontos assim de maior vulnerabilidade onde ninguém chega, no fundão do Pará, no fundão aqui de São Paulo, em qualquer lugar. Com quem que você pode contar? Você vê ali o carrinho da PRF e já fica, puxa, a PRF está chegando. E eles têm esse papel muito próximo da população. O que a gente precisa, o que eu espero aqui do diretor-geral, a partir desse reconhecimento da falha, é que ele nos traga agora propostas de como ele vai treinar a sua equipe, o seu pessoal, para que essa credibilidade, para que a confiança que a gente tenha na polícia se retome, né, e que a gente se sinta realmente protegido e parte dessa comunidade. Vamos lá, vou ouvir o Alexis com alguns pontos, né? Porque eu coloquei a credibilidade das instituições. Estamos falando da PRF, porque isso, como eu disse, manchou muito a imagem da Polícia Rodoviária Federal e, inclusive, o que a Gabi citou agora também, que é esse envolvimento nas barreiras do ano passado, no segundo turno das eleições. Se esse pedido de desculpas melhora a imagem de uma instituição que, para a gente, era... Eu posso falar também, estou falando como cidadã agora. A gente tinha uma grande credibilidade, né? Tem grande credibilidade a PRF para nós. Eu entendo que o pedido de desculpas mostra humildade, mostra respeito, e é justamente esse pedido de desculpa, reconhecendo o erro, que dá e mantém a credibilidade da instituição. Porque se ela tentasse varrer para debaixo do tapete, negar o que era óbvio, aí sim ela perderia a credibilidade com a população brasileira. Quando muito bem dito, as imagens são de barbárie. É inacreditável o que fizeram com essa pessoa. Agora, eu também penso nesses policiais que fizeram isso, psicologicamente, qual que é a tensão que eles tinham, o que eles estavam passando. E aí, sugestão, e deve ter esses programas dentro da PRF, de avaliações psicológicas frequentes. Eu não posso acreditar que sejam pessoas do mal, mas que fizeram uma grande besteira. Sem dúvida não fizeram uma grande besteira e ninguém nega aqui. Mas eu acho que a gente tem que estar avaliando. Essas pessoas estão em estresse constante, porque de repente eles fazem uma besteira como essa e mancham a imagem de uma bela instituição e de companheiros como eles. Pois é, mas aí o que se coloca, né, Juliana, Alexis, é a gente ter pessoas com, às vezes até com uma pressão psicológica que é válido, que o Alexis coloca nesse momento, mas que fazem isso contra pessoas extremamente vulneráveis, né? Não fazem isso assim numa grande cidade, com pessoas ricas que estão sem capacete. Fizeram com uma pessoa muito pobre, no Nordeste, entendeu? Passando por uma questão de necessidade. Ou seja, quem tem problema psicológico, ela não vai escolher a sua vítima, né? Os dados do Anuário da Segurança Pública do ano passado confirmam aquilo que a gente tem dito há muitos anos. A polícia brasileira é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Porque estão desprotegidos, porque são mal treinados, porque são muitas vezes treinados sob uma lógica do inimigo interno, onde o inimigo não é o crime organizado, mas movimentos sociais, negros, pobres, pessoas que cometem pequenos delitos. Então essa mentalidade ela vai se entranhando nas corporações. E eu acho que é muito importante, é um gesto realmente louvável, acho que aqui nós vamos ter um grande consenso nesse aspecto. É um fato louvável que a Polícia Rodoviária Federal reconheça a gravidade do que aconteceu para que não se repita. Mas, como foi dito, se eu não me engano, pelo Vinícius, além, claro, do reconhecimento, há que haver reparação. Há que haver reparação, há que haver justiça, claro, os responsáveis têm que ser devidamente punidos, né, dentro do que prevê a lei, e há que haver uma reparação em relação à família, né? Quer dizer, uma pessoa que passou por um surto, disso que se trata, né? O Genivaldo teve um surto e acabou sendo abordado daquela forma, né? Será que se fosse uma pessoa de classe média surtando, será que se fosse na frente de um shopping center ao invés de uma rodovia qualquer? Será que se fosse uma pessoa branca, será que a polícia teria tido o mesmo comportamento? Há certas compreensões do mundo, há certos valores que estão entranhados na sociedade brasileira e também nas instituições de Estado. E é preciso debater o impacto desses valores na ação das forças de segurança. Muito bem, eu tenho que me despedir agora do Poit,
da Gabi e do Alexis. Muito obrigada aqui aos três que enfrentaram esse grande debate hoje em meio à primeira sessão da CPMI. Eles estavam um pouco perdidos, o que a gente vai falar, e a gente foi construindo aqui o grande debate ao vivo para o nosso telespectador, que também participa, né, Poit? Poit gosta de falar, eu gosto de ouvir o Poit falando dessa parte aí da participação dos nossos telespectadores. Vai, Poit. Não, agradeço demais. E hoje, Lu, você precisa ver, eu falei, manda direct aqui, comenta, todo mundo comentando. Então, gente, sempre... E quando postarem foto, que eu vejo que vocês marcam a Lu adora, que ela compartilha tudo também, viu? Quase tudo, porque tem hora que vocês falam tem os mal haters. de alguém. Aí eu não posso compartilhar. Isso é tudo pro Vinícius ganhar mais seguidores nas redes sociais, tá, pessoal? Isso é uma estratégia que ele usa. É para ajudar a trazer vocês para verem esse diálogo, porque embora, viu... Juliano, Gabi, principalmente, a gente discorde de muita coisa, né? A gente se respeita, tem um diálogo aqui sempre focado em dar as duas visões para vocês, mas com respeito, nada de extremismo.